Olá, pessoal, boa noite. Me ouvem bem? Boa noite, senhor. Olha o ânimo, todo o ânimo aí do Fábio. O Fábio estava animado, agora que vai começar a aula, ele já desanimou. Que tristeza. Boa noite. Boa Olha, noite, professor. Tudo boa bem? noite, Edna. Boa noite, Osmar, Bianca, Ingrid. Deixa eu ver quem mais está aqui. Giovana, Ana Júlia. Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos vocês. Espero que, na medida do possível, vocês tenham conseguido adiantar o máximo aquilo que foi exposto na última aula, ou melhor, na última semana, e assim a gente possa seguir aqui os nossos trabalhos de maneira mais fluida, considerando que você já tem aqueles pressupostos que nós já colocamos aqui na última semana. É até curioso dizer, porque com a aula de hoje e a aula de amanhã, completando 6 aulas, mais a aula bônus que está disponibilizada no seu material, isso significa que você conclui um semestre do curso de Direito. Em 6 aulas, um semestre. Eu garanto a você que os principais pontos, os pontos que caem em prova e aqueles que são necessários para que você componha a linha de raciocínio referente à teoria da Constituição, estão sendo expostas nessas 6 aulas, as 4 que já passaram na última semana, e mais a aula de hoje e amanhã. Então, significa que com essas 6 aulas você se formou, entre aspas, em um semestre de Direito Constitucional, que é o semestre relacionado à teoria da Constituição. Bom, então, feitas essas considerações, a gente avança para o próximo tema, que é poder constituinte, que é um tema que não apenas cai na prova da OAB, é um tema que despenca na prova da OAB. Acho que, estatisticamente, das questões que eu consegui identificar, feitas pela OAB nos últimos anos, nos últimos 10 anos, referente a essa fração do direito constitucional, que é a teoria da Constituição, eu acredito que o maior número de questões são relacionadas a poder constituinte. Então, você faz muito bem em se concentrar aqui nos trabalhos dessa noite, a fim de que você saia munido para acertar pelo menos 2, 3 questões daquilo que vai ser proposto para você numa eventual prova. Bom, então, começamos aí com poder constituinte. Vou passar aqui para a minha tela para eu conseguir passar o slide. Tudo bem. E agora eu deixei de ver vocês por alguma razão curiosa. Ah, apareceram de volta. Deixa eu ver. Hoje aqui está meio confuso, mas na medida do possível a gente vai avançando. Tudo bem, poder constituinte. E antes de mais nada, é preciso considerar que o poder constituinte ele se distribui em algumas vertentes. Aqueles que você precisa, em especial, guardar a ideia é o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Alguns doutrinadores ainda falam em poder constituinte difuso ou poder constituinte supranacional. Tem lá a sua relevância, obviamente, mas são frações da disciplina de menor relevância, que caem menos em provas. Então, o que você precisa, em especial, considerar é o sentido de poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Poder constituinte originário, como você vê na sua tela, ele se divide em histórico e revolucionário, e o poder constituinte derivado em reformador, decorrente e revisor. Apenas para a gente fazer uma breve consideração. Professor? Pois não. Desculpe interromper. Não sei se o senhor está compartilhando, se o senhor colocar na tela, não está aparecendo. Tá? A tela não está aparecendo? Não. Eita, que coisa estranha. Bom, só um segundo, deixa eu rever aqui. Para mim está aparecendo normal, mas tá, vamos lá. Acho que eu esqueci de compartilhar. Ai, meu pai. Agora sim. Apareceu agora? Agora sim. Legal.
Esqueci de compartilhar. Que bom que você avisou, meu irmão. Aqui. Poder constituinte. Muito bem. Então, você tem aí na sua tela poder constituinte originário, poder constituinte derivado, difuso e supranacional. Quanto ao originário, é aquele que dá início a tudo, é aquele que dá início a um novo estado, um novo modelo, não necessariamente do ponto de vista histórico ou geográfico, mas do ponto de vista jurídico, é um novo estado. Então, há uma eleição de alguns representantes do povo, que é o titular do poder, consagrado pela doutrina, pela realidade, pela prática, para que eles se reúnam como poder constituinte e inaugurem esse novo Estado. Se esse Estado estivesse sendo inaugurado pela primeira vez, se trata do poder originário histórico. Se esse poder, se esse Estado, em algum momento, foi objeto de divergência, se houve conflito e alternância do poder original, então se está diante do poder constituinte originário revolucionário. Então, o primeiro, quando antes não havia Estado e então se fundou um Estado, se está diante do poder constituinte originário histórico, ao passo que na próxima vez e nas próximas vezes em que for feita uma nova Constituição, estar-se-á diante de um poder constituinte revolucionário. A partir desse poder constituinte originário, que dá início a tudo, desdobra-se, encontra-se o poder constituinte derivado. E esse poder constituinte derivado, ele triparte-se, pelo menos na realidade brasileira, em reformador, decorrente e revisor. O poder constituinte derivado reformador nada mais é do que a possibilidade de reformar a Constituição, de emendar a Constituição, que é aquilo que a gente encontra no artigo 60. E nós vamos ter aqui um slide específico a respeito desse artigo 60, rico em detalhes e que merece a nossa atenção. E, na sequência, o poder constituinte derivado decorrente. E esse poder constituinte derivado decorrente é próprio de uma federação como a nossa, em que há aliança dos Estados-membros, como o Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, o Estado de Minas Gerais, todos eles têm poder ou, segundo algumas doutrinas, competência para preparar a sua própria Constituição, de maneira que ele se auto-organize, de maneira que ele se auto-administre, de maneira que ele se autogoverne, auto-legisle. Então, tudo isso parte da possibilidade de se ter uma Constituição estadual. Da mesma forma que nós temos uma Constituição Federal, que tem aplicação sobre todo o território brasileiro, nós temos também constituições estaduais. Em cada um dos Estados-membros dessa federação, há uma Constituição, como a Constituição do Estado de São Paulo. E isso é um desdobramento do poder constituinte derivado decorrente. E aqui na realidade brasileira, como mencionei, há também o poder constituinte derivado revisor, que ocorreu apenas uma vez na nossa história e, tendo ocorrido, esgotou a sua aplicabilidade, se exauriu. Previu-se na Constituição de 1988 que 5 anos depois, portanto, em 1993, se faria uma revisão dessa Constituição, dentro das bases, né, das limitações próprias, inclusive as emendas constitucionais. Então, esse seria e é o poder constituinte derivado revisor. Só para você recapitular, você que agora, enquanto eu falava, copiava alguma coisa ou se distraiu, então eu vou repetir, por ênfase, para você memorizar. Nós temos o poder constituinte originário, é ele que inaugura o Estado, é ele que inaugura uma nova realidade jurídica. A partir desse poder constituinte originário, ele se desdobra, pode se desdobrar em duas possibilidades, histórico ou revolucionário. Se for a primeira vez que está sendo constituído um Estado neste território, nós estamos diante do poder constituinte originário histórico.
ao passo que, tratando-se de um novo Estado, dentro daquela mesma geografia, daquele mesmo contexto histórico, uma nova Constituição, então esse é um poder constituinte originário revolucionário. E esse pode ocorrer tantas vezes se faça uma nova Constituição, como na realidade brasileira, que nós estamos na 8ª, ou melhor, na 7ª Constituição. Tá bom? E aí, como desdobramento do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado reformador, tratando-se das emendas à Constituição, decorrente como uma referência ao poder de auto-organização, autolegislação, autogoverno dos Estados-membros, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraíba e assim por diante, e o poder constituinte derivado, que ocorreu apenas uma vez e ali se exauriu, que é o poder constituinte derivado revisor, que ocorreu em 1993, uma previsão da Constituição de 88, para que 5 anos depois a Constituição fosse revisada. E a isso se denomina poder constituinte derivado revisor. Há ainda na nossa tela menção a 2 outras possibilidades classificatórias de poder constituinte, o difuso e o supranacional. O difuso é uma referência àquilo que nós já vimos em aulas anteriores, a mutação constitucional, ou seja, a possibilidade de provocar reforma no texto constitucional sem alteração do texto. Então, a norma que emerge daquele preceito, esta sim é alterada, a interpretação dela é alterada, mas o texto mesmo não é alterado. Nós mencionamos até, quando do estudo da mutação constitucional, quarentena de entrada na magistratura, artigo 93, inciso 1º. Mencionamos a possibilidade de uniões homoafetivas, como desdobramento da interpretação que se conferiu ao artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Todas estas hipóteses de mutação constitucional e, por consequência, uma referência ao poder constituinte difuso. Veja, não confunda controle de constitucionalidade difuso, que você vai ver lá em processo constitucional, e que ao poder, o controle difuso e concentrado, não confunda isso com o poder constituinte difuso, que é a mutação constitucional, que é a interpretação que emerge do texto, preservando o texto e mudando-se apenas a compreensão que se tem a partir daquele texto. E, por fim, poder constituinte supranacional. Você sabe que um dos elementos de um Estado é a soberania. Soberania, povo, território. E, considerando essa soberania, o Estado tem a possibilidade de ter a sua própria Constituição, a sua própria forma de organizar poderes, de organizar o seu próprio Estado. Mas se considera que, quem sabe no futuro, e a própria União Europeia é um prenúncio disso, que exista alguma possibilidade de governo ou de estrutura de poder que paire sobre essas estruturas nacionais, no sentido de estabelecer uma ordem naquilo que eles se integram, convivem, e que não pode ser apenas um só a estabelecer como isso vai funcionar. É uma ideia ainda em construção, relacionada ao transconstitucionalismo, relacionada à globalização, considerando a OAB de maneira específica. Não é algo que você deva depositar maiores atenções, mas aqui apenas para que você conheça essa estrutura classificatória do poder constituinte, vale a pena guardar que ele se distribui em poder constituinte originário, derivado, difuso e supranacional. Bom? O que mais? Hiato constitucional. É possível que você se lembre da escola, lá naquela história dos ditongos, dos tritongos. Lembram disso? Fábio aí, que é jovem, Fábio tem 17, 18 anos, né, Fábio? Talvez ele se lembre. Núbia também, vocês que são mais jovens, é possível que você se lembre dessa história. Quando do estudo das vogais,
se falava sobre ditongo, tritongo, hiato. Lembram disso? Veio alguma coisa à mente? Então, quando há duas vogais próximas e uma vogal, uma separação de sílabas, fica no intervalo, então, para pensar assim, não, poxa, para mim já faz algum tempo que essa aula aconteceu, mas eu me lembro, por exemplo, como exemplo de hiato, a palavra saúde. Então, se você distribui em sílabas saúde, como vai ficar? Sa-u-d. Então, o U, ele é um hiato, porque ele fica isolado dentro da palavra nessa distribuição de sílabas. É um intervalo entre as sílabas, ao passo que tem conexão com essa primeira vogal que está na primeira sílaba. Fato é que hiato é esse intervalo, certo? Que ocorre nessa distribuição de sílabas. E aí, dentro desse conceito, se construiu, se desdobrou, se apropriou desse conceito próprio aí da gramática, para se falar no hiato constitucional. É possível que, sob a vigência de uma Constituição, ainda que sob a vigência de uma Constituição, se tenha um hiato constitucional, ou seja, é possível que a realidade vivida não seja um espelhamento daquilo que se transcreve, está transcrito na Constituição, e aí chegamos à conclusão de que sim, e que isso nem é tão raro assim, o que nos faz lembrar, inclusive, daquela classificação tipológica que nós vimos na segunda aula, do Karl Loewenstein, que é quanto à essência, que quanto à ontologia, né? Que podem ser, as constituições podem ser normativas, nominalistas ou semânticas. Lembra disso? Normativas, nominalistas ou semânticas, e normativas seriam quando há um alinhamento entre aquilo que está constitucionalizado e a realidade, nominalista, quando aquilo que está preceituado não conseguiu se reproduzir na realidade, e semântico, Constituição semântica, quando ela nem mesmo tem a pretensão de reproduzir na realidade aquilo que está constitucionalizado. Só para a gente lembrar um pouquinho da tipologia que a gente viu na segunda aula. Mas o fato é que quando há hiato constitucional, significa que, não obstante se disponha de uma Constituição, essa Constituição não tem espelhamento na realidade. Há um intervalo, um hiato constitucional na realidade. O que inspira supor que se está às vésperas da formação de um novo Estado, mediante uma nova Constituição, uma vez que essa Constituição não estaria representando aquilo que ocorre na realidade. A fim de evitar isso, inclusive, a fim de evitar essa medida drástica, que é a feitura de uma nova Constituição, a inauguração de um novo Estado, é que se dispõe desses mecanismos que nós temos utilizados, nós temos visto na última aula, que é uma nova interpretação da Constituição ou de um texto constitucional sem mudança do texto, que é a mutação constitucional, ou mesmo a reforma propriamente dita desse texto, dessa Constituição, mediante emenda, a fim de evitar que se tenha motivos para se fazer uma nova Constituição. E com essa possibilidade de alteração é que se mantém constante alinhamento entre Constituição e realidade. Tá? Agora, se a mutação constitucional, se a reforma constitucional não forem suficientes, aí o passo seguinte será, de fato, possivelmente, claro, dentro de uma construção histórica, né? Possivelmente isso se desdobrará numa nova Constituição. Vai se perceber o que se chama de momento constituinte. Se convocará, então, um novo poder constituinte originário para fundar um novo Estado. E aí, diante dessa questão, suscita-se um outro ponto. Muito bem, esse aí seria o hiato constitucional. Tem Constituição, mas essa Constituição não representa a realidade. Agora,
o que seria o hiato autoritário. E aí, novamente, a gente percebe como a conexão das aulas posteriores com as aulas antecedentes. Quando você olha lá na classificação tipológica da Constituição, no que se refere à origem das Constituições, você percebe que essas Constituições podem ser promulgadas ou outorgadas. Há ainda outras classificações lá, como cesarista, pactuada, mas essas nos importam menos. Mas, especialmente, a Constituição ela pode ser promulgada ou outorgada. Quando a Constituição ela é outorgada, isso significa que ela foi imposta de maneira autoritária, por um poder autoritário. Ao passo que, quando ela é promulgada, isso significa, né, tecnicamente, que se observou o diálogo, que foi feito mediante oitiva dos mais diversos segmentos da sociedade. E, por consequência, esta nova Constituição é uma Constituição democrática. Agora, se eu faço uma nova Constituição e essa Constituição é outorgada, essa Constituição é autoritária, essa Constituição é arbitrária, eu passo de um hiato constitucional para um hiato autoritário. Ou seja, eu continuo sem Constituição. No primeiro caso, eu tenho a Constituição, mas ela não representa a realidade. Então, por consequência, essa Constituição não tem maiores efeitos práticos. No segundo caso, eu tenho a Constituição do ponto de vista formal, mas nada mais é do que um discurso do soberano autoritário. Então, há um hiato autoritário. Então, apenas para você guardar aí essas expressões e, eventualmente, utilizá-la no momento oportuno. Então, lembrando, você já entendeu o que é poder constituinte originário, que pode ser um poder constituinte originário, histórico ou reformador, poder constituinte derivado, que se desdobra em poder constituinte derivado reformador, decorrente ou revisor, e ainda o poder constituinte, que ocorre de maneira difusa, ou o poder constituinte supranacional. E outra expressão que você guarda agora é de ato constitucional, bem como a sua distinção com a ideia de hiato autoritário, certo? Vocês que são estudiosos aí da gramática do português, ficou fácil de guardar, principalmente nós outros que há pouco tempo estudamos isso na escola, né? Muito bem. O que mais? Poder constituinte originário. O que a gente precisa guardar a respeito dele? Outra coisa que eu já disse, mas apenas para a gente fixar a ideia. Primeiro, instaura uma nova ordem jurídica e cria-se um novo Estado. Então, só para ficar claro, gente, não é um novo Estado do ponto de vista geográfico, não é um novo Estado do ponto de vista histórico, mas sempre que se faz uma nova Constituição, se está diante de um novo Estado do ponto de vista jurídico. Então, nossa primeira Constituição foi de 1824. Em 1891, quando veio a primeira Constituição da República, nós não mudamos o Estado do ponto de vista geográfico ou histórico, nós continuamos tendo a mesma história, nós continuamos tendo a mesma geografia. O que mudou foi do ponto de vista jurídico. Sob esse viés, se fundou um novo Estado. E esse poder constituinte originário, como você já sabe, ele pode ser histórico ou revolucionário, e você conhece a diferença. Características. Esse poder constituinte originário, ele é inicial, porque ele funda o Estado, ele dá o primeiro passo, é uma força política que dá o primeiro passo na composição desse Estado, do ponto de vista jurídico. Ele é autônomo, ele não está vinculado a nenhum outro poder. Ele é juridicamente ilimitado, porque se eu estou construindo um novo Estado do ponto de vista jurídico, eu estou construindo tudo de novo. Então, eventualmente, por exemplo, se nessa nossa ordem jurídica não se admite a pena de morte, a não ser no caso de guerra declarada, né? No contexto de guerra, morte, inclusive com fuzilamento, conforme os termos do artigo 56 do Código Penal Militar,
nesse novo Estado a ser fundado, quiçá, quem sabe, se poderá colocar uma pena de morte. Os assuntos, eles são novamente questionados e se pode fundar um novo Estado com previsões distintas das que se tem até então. É incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, como desdobramento daquilo que vimos no terceiro característica, dotado de poder de fato e político. Veja, o poder constituinte originário, ele não é um poder jurídico, ele é pré-jurídico. Guarde isso. O poder constituinte originário, ele não é jurídico. Poder constituinte jurídico será o derivado. Por que ele não é jurídico? Porque ele antecede a composição de uma ordem jurídica. Então, ele é um poder de fato, ele é um poder político, ele é uma construção de alguém que se assenta para legislar, de alguém que se assenta para fundar um novo Estado, segundo um novo regramento, organizar o Estado e organizar os poderes. Mas isso não equivale a ser jurídico. Ele é pré-jurídico, mas ele não é jurídico. E ele é permanente, porque o poder constituinte originário, que fundou o Estado brasileiro lá em 1988, 5 de outubro de 1988, ele continua pairando sobre o nosso Estado, de modo que pode vir a ser convocado para uma nova constituinte em momento oportuno, se o caso se identificar no futuro um momento constituinte, pode ser feita uma nova Constituição por esse poder constituinte originário que nunca sumiu, ele sempre esteve por aí. Ele pode se materializar em pessoas diferentes, obviamente, daquelas que estavam lá em 88, mas o poder, do ponto de vista abstrato, ele continua pairando sobre a ordem jurídica, e por isso ele é permanente. Agora eu questiono para os senhores, senhoras e senhoritas, esse nosso poder constituinte originário, tá? Ele seria jus naturalista ou positivista? E aí, Fábio? É jus naturalista ou positivista e por quê? Esse é o momento, Fábio. Você já aguardava por esse momento, você já levantava a mão aí pedindo oportunidade, chegou a sua vez. Não, acabei de entrar, professor. Não procede, sua câmera está aí ligada. Então, vou deixar com o Osmar, que é especialista na matéria. Doutor Osmar Ele é Faria Júnior. É o constitucionalista da sala. Pergunta para ele, Não. sabe? Nada, eu tinha levantado, professor, pegado, não escutei a pergunta. Agora, de repente, todo mundo não estava na aula, né? Não, mas eu levantei mesmo. Qual que é a pergunta? E aí, doutora Núbia? Ele é jus naturalista ou ele é positivista? Não, eu sou civilista, eu estou fora dessa. Eu entendo que seria um misto dos dois. Um misto dos dois? É uma posição defensável. Eu Porque colocava os O valores- Brasil adotou, professor? Eu não estou ouvindo bem vocês aqui. A O senhor chuva... fala que a corrente que o Brasil adotou, é isso? Isso, o nosso poder constituinte originário, agora Positivista. que vocês deram uma olhadinha aí na apostila, ele é jus naturalista ou ele é positivista e por quê? Deixa eu ver, de repente tem alguém aqui levantando a mão e nessa minha tela eu não estou vendo. Não tem eu ninguém. chutaria positivista, que como ele vai criar a lei, vai criar a lei material. Mas ele Formal. seria positivista, Fábio. ele seria positivista porque ele vai criar a lei material? Eu acredito que é positivista porque vai ser colocado no papel, né, o que foi decidido anteriormente. Isso eu chutaria o positivista. Porque vai ser colocado no papel? Essa última parte eu não entendi, Giovana. Sim, eu chutaria o positivista porque eu acredito que é justamente a conclusão a que eles chegam e aí eles passam a escrever, né, a positivar mesmo o que foi decidido.
Entendi. A resposta de vocês está no caminho certo. De fato, a nossa doutrina tem adotado a ideia de que o nosso poder constituinte originário ele é positivista. Agora, por que ele é positivista? Ele é positivista porque, segundo entendem os estudiosos, ele tem força e poder em si mesmo, ao ponto de não ter que considerar uma legislação prévia, uma composição anterior a ela, de preceitos naturais, de preceitos metafísicos. É claro que essa nova Constituição, ela não parte absolutamente do nada, do zero. Há princípios que pairam na sociedade. Então, se fizermos uma nova Constituição e, por exemplo, excluirmos a possibilidade da propriedade privada ou a defesa da vida ou da integridade física, muito provavelmente isso não vai se alinhar àquilo que já é a composição histórica, filosófica da sociedade. Mas não, esse novo poder, o poder constituinte originário, ele não tem compromisso com os princípios e valores mais elevados, naturais, de um suposto direito natural que exista anterior a ele. Quando o poder constituinte se assenta para compor um novo Estado, ao menos do ponto de vista abstrato e técnico, ele está dando início a tudo. Então, por isso é que se adota a corrente positivista e não a corrente justnaturalista. Mas é como eu disse, esse positivismo, ele não é um positivismo extremo, ao ponto de se abrir mão daquilo que são, né, pressupostos básicos ali daquela sociedade que ali já está, né, daquele povo, sobre aquele território e tudo mais. Mas há uma ampla liberdade para se compor esse novo Estado. Então, por essa razão, se admite, se entende que adotou-se a corrente positivista e não a corrente justnaturalista para se explicar a ideia de poder constituinte originário. Formas de expressão de poder constituinte originário, nós já vimos isso aí. Outorga ou promulgado, né, por Assembleia Nacional Constituinte. No caso de outorga, é autoritário, é arbitrário. Com calor. No caso de... deixa eu ativar o mudo aqui. No caso de Assembleia Nacional Constituinte, é promulgado, é democrático, e ambas são formas de expressão do poder constituinte originário. Então, veja, o poder constituinte originário, ele não é necessariamente democrático. Melhor que seja uma Constituição promulgada, convocação de Assembleia Nacional Constituinte, mas isso também pode emanar de um poder abusivo, de um poder arbitrário, de uma declaração unilateral e, portanto, de uma outorga dessa nova Constituição. Muito bem, vencida a ideia de poder constituinte originário, e aquilo é o necessário que você precisa saber, a gente avança para a ideia de poder constituinte derivado, que pode ser, de antemão, né, preciso esclarecer, que esse sim tem natureza jurídica. Tá? O poder constituinte originário, como eu disse para você, ele tem natureza pré-jurídica. Ele é um poder de fato, ele é um poder político, mas o Estado jurídico está para ser inaugurado. Então, o poder constituinte originário, ele tem natureza pré-jurídica. Por outro lado, o poder constituinte derivado, desdobramento do originário, este sim tem natureza jurídica, porque já é feito, né, a partir dessa inauguração, dessa composição de um novo Estado. Então, por isso, tem natureza jurídica. E como vocês viram lá na primeira tela, o poder constituinte derivado, na nossa realidade, na realidade brasileira, ele se desdobra em poder constituinte derivado reformador, emendas à Constituição, poder constituinte decorrente, que é a autonomia conferida aos Estados-membros. Veja, quem tem
soberania é apenas o Estado brasileiro, como um todo, certo? É uma característica do Estado. Agora, os Estados-membros têm autonomia, tá? Eles não têm todo o poder, mas eles têm autonomia. Autonomia para quê? Para legislar, para governar, tá? Autonomia para se organizar a partir dos parâmetros estabelecidos, como tem sido dito muito por aí nas últimas horas, na TV e nos noticiários, dentro das 4 linhas, né? As constituições estaduais precisam funcionar dentro das 4 linhas. Que 4 linhas são essas? A Constituição Federal. O que nos faz lembrar, inclusive, daquela ideia de Constituição moldura que você viu na classificação proposta pelo professor Virgílio Afonso da Silva. Constituição fundamento, Constituição lei e Constituição moldura. Ou seja, a Constituição confere os limites, né, em que deve ser conduzido o Estado, e no interior dessa moldura, das 4 linhas, o legislador legisla. O constituinte do Estado-membro faz a sua Constituição estadual. E isso, tecnicamente, é chamado de poder constituinte derivado decorrente. E o revisor, é aquilo que eu já mencionei desde o início da aula, foi a revisão feita da Constituição, proposta na Constituição de 88, para ser feita 5 anos depois, portanto, em 1993. Dentro dessa ideia de poder constituinte derivado reformador, e, por consequência, a ideia de emenda à Constituição, e se tem um artigo que você precisa ler várias vezes, porque é rico em questões para todo tipo de prova, inclusive a OAB, é o artigo 60 da Constituição. Lá está concentrada a ideia de poder constituinte derivado reformador, emenda à Constituição, e tem vários detalhes para se compreender a respeito dessa possibilidade de emenda à Constituição. As limitações, porque você pode emendar a Constituição, mas você não pode emendar sobre qualquer coisa, você não pode emendar de qualquer jeito, você precisa observar limitações. Limitações que são expressas e limitações que são implícitas. Está errado aí a palavra, tá? Limitações expressas e limitações implícitas. A menção a limitações temporais, que nós não temos na nossa Constituição, é apenas uma menção histórica, porque na nossa primeira Constituição, de 1824, se tinha limitação de tempo para fazer reforma à Constituição. Então, até tantos anos, não mexe na Constituição. Só a partir desses anos, salvo engano, 4 anos, a partir daí, tudo bem, a gente pode emendar a Constituição. Então, só para você entender essa ordem classificatória, mas as que nos interessam mesmo são as limitações expressas e as limitações implícitas que podem ser consideradas a partir de uma visão do artigo 60 da Constituição. E esse artigo é tão importante, que eu fiz questão de colocar na sua tela, para você ver o artigo, tá bom? Para você considerar o artigo. Eu vou pedir aqui a gentileza de 3 bons leitores, Osmar, Núbia e Giovana, para intercalarem aqui e a gente fazer uma leitura fluida, né, em bom tom, em boa dicção, do artigo 60. Então, por exemplo, o Osmar começa, lê o artigo 60 caput, aí vem a Núbia, lê o inciso, depois vem a Giovana, depois volta para o Osmar, e assim a gente vai até o final. Mas se concentrem, porque esse artigo é um artigo importante. Eu não faria isso se desse artigo não pudessem vir uma miríade de questões, e daí você já pode observar quais seriam as limitações expressas, quais seriam as limitações implícitas. Dessas expressas, quais seriam as limitações materiais, quais seriam as limitações circunstanciais, né? Quais seriam as limitações de iniciativa para a feitura de emenda à Constituição. Tudo isso aí merece a nossa consideração. Então, começa com Osmar, depois a Núbia, depois a Giovana. Tá bom? Combinado com vocês aí? Osmar, Núbia, Giovana, tudo certo? Sim. Legal. Então, valendo. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
do Presidente da República, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Então, só para interromper vocês aqui um segundo. Esse artigo 60, os 3 primeiros incisos, referem-se a quem tem iniciativa para promover emenda, para apresentar proposta de emenda à Constituição. Inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. Tá? Um terço, no mínimo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidente da República, e mais da metade das assembleias legislativas. Onde que estão as assembleias legislativas, pessoal? Nos estados, certo? E quanto é mais da metade? 14 assembleias. Então, para que essa proposta de emenda à Constituição Federal venha dos estados, precisa de mais da metade das assembleias legislativas. E o que cai muito na sua prova? Pela maioria, olha aí o inciso 3º, olha o detalhe, pela maioria relativa de seus membros. Não é pela maioria absoluta dos membros, é pela maioria relativa. Isso aqui é fonte de questão. Eles colocam tudo certo, ao invés de relativa, coloca absoluta. Você nunca tinha parado para prestar atenção, aí você erra. Tá? Lá no inciso 1º, um terço, isso é fonte de questão. Aí eles colocam outra fração que não um terço, e você cai na esparrela também. Então, veja, quem pode propor emenda à Constituição? Um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo. Um terço, no mínimo, do Senado Federal, que são os representantes dos estados. Portanto, as 2 casas legislativas, com um terço, podem propor emenda à Constituição. Observe que não precisa de maioria, né? Isso aqui, inclusive, de alguma forma, traz algum respaldo para as minorias legislativas. Um terço, no mínimo, Câmara dos Deputados, Senado Federal. O presidente da República, ele que é o representante da maioria, né? Recebeu mais de 50% dos votos, por isso é representante da maioria, e pode também propor emenda à Constituição. E terceiro, mais da metade das assembleias legislativas. Assembleia Legislativa é a casa legislativa de cada estado membro. Tem em São Paulo, tem em Goiás, tem a Paraíba, tem no Rio Grande do Norte, e assim por diante. Quando unem-se 14, pelo menos, né, podem propor com maioria relativa de seus membros. A votação que acontece em cada assembleia depende apenas de maioria relativa e não de maioria absoluta. Aí pode também propor emenda à Constituição. Esses 3 incisos, eles são muito importantes. Muito importantes. Aqui está a iniciativa para propor emenda à Constituição. Tá bom? Vamos lá. Parágrafos. Primeiro parágrafo. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então, nesse parágrafo 1º aí, o que você vê? Que limitação tem aí? Limitação circunstancial. Se estamos na vigência de intervenção federal, e por coincidência estamos, não é possível, nesse período, fazer proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque é um período de instabilidade institucional. Então, num período de instabilidade, você não vai fazer uma alteração agressiva da Constituição, como é que acontece mediante PEC. Intervenção federal, que é o que prevê lá o artigo 34 a 36 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, né, que são períodos de anormalidade do Estado, são circunstâncias de anormalidade do Estado. Nesse período, a limitação circunstancial de alteração da Constituição. No parágrafo 2º, outro texto importantíssimo, importantíssimo. Veja que aqui
não tem o quórum que costumeiramente é utilizado para se aprovar a legislação, seja quórum simples, seja quórum qualificado. Né? Veja que aqui se exige 3/5, 60%, em discussões nas duas casas, em 2 turnos. Então, para fazer uma emenda à Constituição, meu amigo, dá trabalho, precisa de muita convergência para fazer emenda à Constituição, certo? Guardem isso, 3/5, 2 casas, 2 turnos. Isso cai demais. Eles mudam uma dessas informações e deixam você perdido. Inclusive, é uma informação que estabelece correspondência com o artigo 5º, parágrafo 3º. Depois dá uma olhada lá. Quando vem um tratado internacional, uma convenção internacional sobre direitos humanos, que seja aprovada pelo Congresso por 3/5, em 2 turnos, nas duas casas, isso é recepcionado, esse tratado é recepcionado pela ordem jurídica pátria na qualidade de emenda à Constituição. O mesmo status de emenda à Constituição, portanto, no status de Constituição, apto, inclusive, a ser norma parâmetro para que se faça controle de constitucionalidade. Então, veja as implicações desse texto. Isso aí é para você tirar cópia e pregar lá no espelho para você ver todo dia. É um artigo muito importante. E o parágrafo 3º, outra fonte de pegadinha para você. Porque você está habituado a estudar legislação e pensar que quem sanciona a lei é quem? Quem é que sanciona a lei? Depois da deliberação, depois da aprovação, quem é que sanciona? Federal, o presidente. É o presidente. Agora, quem é que vai promulgar emenda? E essa informação é a informação escondida no texto que você não vê. E aí, na hora que cai lá na sua prova, promulga emenda à Constituição. Você vai pensar, pô, quem sanciona tudo aqui? É o presidente. O Congresso discute, delibera, aprova, mas depois o presidente sanciona, certo? Se tratando de emenda à Constituição, não funciona assim. Então, guarde, parágrafo 3º, essa informação que está oculta no dispositivo e que você precisa enxergar aqui. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas, que são as diretorias escolhidas no início da legislatura, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Certo? O que mais? Parágrafo 4º. A gente viu no parágrafo 1º limitações circunstanciais. A gente viu no parágrafo 2º limitações formais. A gente viu no artigo 60, incisos 1º a 3º, limitações quanto à iniciativa. E agora, no parágrafo 4º, nós veremos limitações de ordem material. O que não pode ser objeto de emenda à Constituição, ou ao menos proposta de emenda tendente a abolir. Tem diferença, tá? Então, vamos lá, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. A forma federativa de Estado. O voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes. Os direitos e garantias individuais. O que é esse parágrafo do texto? São as famosas Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. cláusulas pétreas. E elas são limitações materiais à emenda à Constituição. Tá? Então, guarde mais essa informação aí. Veja a riqueza de detalhes aqui do artigo 60 sendo destrinchado para você. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Outro ponto de questão. Ele coloca o texto todo aqui para você, no parágrafo 5º, e aí ele vai lá no final, e ao invés de sessão legislativa, coloca legislatura. Pronto. Mudou tudo. Você sabe a diferença entre sessão legislativa e legislatura? Qual é o período? Se nós estamos falando de legislatura, nós estamos falando do mandato.
4 anos. 4 anos. Se nós estamos falando de sessão legislativa, nós estamos falando do ano. Então, agora, em 2023, estamos começando uma sessão legislativa. Agora, em 2023, estamos começando a nova legislatura. A legislatura durará 4 anos. A sessão legislativa durará 1 ano. Temos a sessão legislativa de 2023, depois teremos a sessão legislativa de 2024. Então, o que você lê no texto? A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, ou seja, fez a proposta de emenda à Constituição em 2023. Não vingou, não virou emenda. Fiz essa proposta em março. Posso voltar com ela em setembro de 2023? Não posso. Por quê? Porque estamos ainda na mesma sessão legislativa. Posso voltar com ela em 2024? Posso. Por quê? Já não é a mesma sessão legislativa. É a mesma legislatura, mas não é a mesma sessão legislativa. Só que o examinador vai lá, né, maquiavelicamente, e vai tirar a sessão legislativa e colocar a legislatura. Você vai ler, oh, que lindo, olha só que coisa bonita. É a mesma coisa. E é aí que você erra. Então, parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa e não legislatura. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Certo? Agora, veja esse quadro. Aqui está tudo o que nós vimos, com exceção das limitações implícitas, tudo o que nós vimos no artigo 60. Veja aí, limitações expressas ou explícitas. Está lá no artigo 60, iniciativa, quórum de aprovação, promulgação, PEC rejeitada, todas essas limitações expressas. Está no seu material também. Limitações implícitas, no meio, temporais, como eu disse para você, não nos importa agora, é só uma referência à Constituição de 1824. E implícitas, as próprias limitações expressas, ou seja, está vendo essas limitações expressas na primeira parte, na primeira metade da tela? Posso eu mudar, tirar essas limitações para depois fazer proposta de emenda, já não contando com essas limitações? Não posso. Né? Eu posso mudar quem tem iniciativa? Quem tem iniciativa? É um texto da Câmara dos Deputados ou do Senado. É mais da metade das Assembleias Legislativas, é o presidente. Aí eu faço uma emenda para mudar quem tem iniciativa, e aí depois disso vai ter iniciativa quem eu colocar, ou um novo quadro de possibilidade de quem tem iniciativa. Isso não pode ser feito. Isso não está no texto. E aí que está o lance. Mas, implicitamente, se interpreta que não pode fazer isso, porque senão afronta o poder constituinte originário que determinou como pode ser feita emenda à Constituição. Né? Então, se eu mudo quem tem a iniciativa, se eu mudo o quórum de aprovação, não, 3/5, 2 casas, 2 turnos, isso é dar trabalho demais. Vamos fazer assim? Maioria relativa apenas da Câmara dos Deputados, e aí pronto, estamos com uma emenda constitucional aprovada. Posso fazer isso? Não posso. A Constituição diz que eu não posso? Não diz. Mas implicitamente ela diz. Né? Isso se chama teoria da dupla revisão. Eu não posso revisar essas partes para depois, então, aproveitando que a cerca não existe mais, me apropriar daquela possibilidade de emenda à Constituição. Isso não pode também. O que mais está implícito? Impossibilidade de se alterar o titular do poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário é o povo. Aí vou lá, o Senado, o Congresso, e muda. E diz, não, a partir de hoje, o titular do poder constituinte originário é a Edna, a nossa Edinamar Lima aqui. Ela é a titular, e o que ela disser será observado, será obedecido, é a soberana sobre todas as coisas. Não pode. O texto diz isso? Não diz, mas implicitamente se chega a essa conclusão. Impossibilidade também de se alterar o titular do poder constituinte derivado reformador, né? Que são
esses descritos aí na sua tela. O texto não diz, mas implicitamente a gente pode retirar essas informações que também se desdobram como limitações de emenda à Constituição. Tá bom? Vamos adiante. Então, poder constituinte derivado reformador, concluímos, e chegamos, então, ao poder constituinte derivado decorrente. Eu já disse para você, é o poder, é a autonomia, melhor dizendo, a competência que tem o Estado-membro, o Estado do Pará, o Estado do Acre, do nosso querido Fábio, o Estado de Rondônia, para se auto-organizar, para se auto-legislar. Isso, tecnicamente, é poder constituinte derivado decorrente, que pode ser inicial, ao se fazer a Constituição Estadual, que pode ser de revisão, né, de emenda a essa Constituição Estadual. E um texto muito importante também é esse que consta do artigo 25 da Constituição Federal. Né? Lá se diz que a Constituição Estadual, estou parafraseando, a Constituição Estadual, Constituição que é feita em cada Estado-membro, ela deve observar os princípios da Constituição Federal. Né? Os princípios desta Constituição. É o que consta lá do artigo 25. Agora, que princípios são esses que devem ser observados pela Constituição do Acre, pela Constituição do Amapá, pela Constituição do Rio Grande do Sul, pelas constituições dos Estados-membros? Tá? E a doutrina tem convergido para a ideia que, além de outros tantos, os princípios constitucionais sensíveis, previsto no artigo 34, inciso 7º, alíneas A a E, que, inclusive, podem ensejar intervenção federal provocada, tá, pelo Procurador-Geral da República, decidida pelo STF. A gente vai ver isso ainda, quando estudarmos intervenção federal. Quando aqueles princípios são violados, também se está construindo uma Constituição Estadual que não se alinha com a Constituição Federal. Então, a Constituição Estadual deve observar esses princípios. Princípios constitucionais organizatórios, repartição de competências, repartição de poderes, princípios constitucionais extensíveis, forma de investidura em cargos eletivos. Aí a Constituição lá diz que o chefe do Poder Executivo precisa ser eleito com votação de maioria. Né? Inclusive, isso pode ensejar em segundo turno, caso não se alcance a maioria em primeiro turno. Aí lá no estado de Santa Catarina diz, não, aqui não precisa, isso é besteira. Aqui a investidura em cargos eletivos não precisa disso. Então estar-se-á violando aí princípios da Constituição Federal e não se estará observando da forma como deve ser feito o poder constituinte derivado decorrente. Não confunda, não confunda. Uma coisa é poder constituinte derivado reformador. Outra coisa é o decorrente. Ambos são derivados, mas um abre a possibilidade de reformas por emenda e o outro confere autonomia aos Estados-membros para se organizar, para se legislar, para se governar, certo? Então, guarde a ideia. Isso aqui a gente já viu. Poder constituinte derivado decorrente. Acho que não seria exatamente esse texto, está errado. Isso aqui não é poder constituinte derivado decorrente. É um outro tópico aqui do material de vocês. Deixa eu só conferir aqui. Isso está na página 66. Seria nova Constituição e ordem jurídica anterior. Nova Constituição e ordem jurídica anterior. Deixa eu ver se eu mudo aqui rapidinho. Nova Constituição e ordem jurídica anterior. Certo? Muito bem. Voltando. O que é recepção? Então, só para fazer aqui
a divisão, né? Nós entendemos lá tudo sobre poder constituinte, vimos poder constituinte, originário, derivado, difuso, supranacional, depois desdobramos os detalhes, agora estamos virando para um novo tema, relacionado ao poder constituinte, mas viramos aqui a página, certo? Então, quando eu faço uma nova Constituição, isso tem alguns desdobramentos do ponto de vista técnico. Quais desdobramentos são esses? E a primeira pergunta que eu suscito aqui para vocês é: o que é recepção? Tá? Tecnicamente, recepção é quando se faz uma nova Constituição e se avalia se as leis anteriores a essa Constituição devem ou não devem ser recepcionadas pela nova ordem jurídica. Então, veja, quando fiz a Constituição de 1988, eu deixei para trás a ordem jurídica das constituições anteriores. E, ao abrir essa nova porta, eu recepciono quem tem compatibilidade comigo com a Constituição de 88. Quem não tem compatibilidade, eu revogarei. Então, será recepcionada as normas anteriores que tenham compatibilidade material com a nova Constituição. Mas, se não tiverem compatibilidade material com a nova Constituição, serão revogadas. Então, isso é recepção. Outro ponto. Opera-se controle de constitucionalidade entre a Constituição vigente e normas anteriores, outra fonte interminável de questões. Isso aqui cai demais. Fábio aí, que acompanha o OAB de bolsa, sabe disso. Pergunta é: opera-se controle de constitucionalidade entre a Constituição vigente e normas anteriores? Ou seja, eu me valho da Constituição de 88 para considerar se leis de 85, de 70, de 50 são constitucionais ou não são constitucionais? E a resposta é não. Não. Por quê? Porque um dos elementos a ser considerados para controle de constitucionalidade é o elemento temporal. Então, eu só faço controle de constitucionalidade de normas contemporâneas, certo? Então, as normas que vieram após 5 de outubro de 1988 são contemporâneas, estão no mesmo tempo contemporâneas com a Constituição de 1988. As normas que são anteriores à Constituição de 1988 não são contemporâneas à Constituição de 1988. Então, o que eu faço em relação a elas? Eu não faço controle de constitucionalidade. Eu simplesmente as recepciono ou as não recepciono, o que redunda em revogação da norma anterior. Então, guarde isso. Opera-se controle de constitucionalidade entre a Constituição vigente e as normas anteriores? Não, porque é necessário observar o elemento temporal. Quando eu quero avaliar a validade de uma norma anterior, por essa Constituição, a Constituição de 1988, eu não posso me valer de uma ADI, de uma ação direta de constitucionalidade. Eu não posso me valer de uma ação declaratória de constitucionalidade, de uma ADC, certo? Eu não posso me valer de uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas, e aqui é outro ponto, guarde esse, que eu garanto que em algum momento você vai se defrontar com isso. Você pode avaliar essa norma anterior mediante arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Fique tranquilo. Ah, professor, eu não estou entendendo, não estou pegando essa linha de raciocínio. Calma. Quando você estudar processo constitucional, os pontos vão se ligar. Mas perceba que não existem, dentro de uma disciplina, compartimentos estanques que não se comunicam com outros contornos dessa mesma disciplina, certo? Então, a gente está aqui falando de poder constituinte, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ir lá e abrir a porta de processo constitucional para ver um pouco de controle de constitucionalidade, certo? Mas guarde essa informação. Opera-se controle de constitucionalidade de normas anteriores à Constituição vigente? Não. Eu recepciono ou não recepciono?
mas não faço controle. Quem faz controle, eu faço com as normas que vieram depois da Constituição, mediante o regramento próprio, certo? Para conhecer um pouco mais sobre ADI, antecipar os estudos de ADI, ADC, ADO, faça a leitura da Lei 9868 de 99. Quero saber um pouco mais sobre a DPF. Rapidamente, vai lá, Lei 9882 de 99. Você fazendo a leitura dessas duas leis, 9868 de 99, 9882 de 99, junto com os textos básicos ali da Constituição, você já vai ter uma boa ideia sobre controle de constitucionalidade, tá? Bem, o que mais? Admite constitucionalidade ou inconstitucionalidade superveniente? Ou seja, primeiro, admite-se constitucionalidade superveniente. O que isso quer dizer? A norma antes, ela era inconstitucional. Antes de 88, a norma era inconstitucional. Aí veio a Constituição de 88 e agora parece que a norma anterior é constitucional. Eu posso fazer isso? A norma que era inconstitucional, veio uma nova Constituição. Eu posso fazer dessa norma constitucional, constitucionalidade posterior, constitucionalidade superveniente? E a resposta é não. Porque se ela era inconstitucional antes, ela já nasceu morta, nula, porque ela não se coadunava, não se alinhava com a Constituição da época. Então, não cabe a mim agora pegar essa lei nula, inconstitucional, e transformar em constitucional, porque ela combina com a Constituição de agora, certo? Admite-se inconstitucionalidade superveniente? E aí? Inconstitucionalidade superveniente. Ou seja, ela era constitucional, mas depois ela se tornou inconstitucional. E a ideia é, eu faço controle de constitucionalidade a partir da nova Constituição? Não. Eu recepciono ou revogo. Eu não faço controle. Então, seja constitucionalidade, seja inconstitucionalidade posterior, superveniente, a resposta é não. Vamos lá. O que é repristinação? Foi admitida pela ordem jurídica brasileira? Quando vocês estudaram isso? Vocês estudaram lá na parte geral de direito civil. Veja, gente, olha a beleza do direito. É de se encantar. As coisas, elas não são pontuais. Elas são integradas, elas são interdisciplinares. Não tem essa coisa de, eu gosto de direito civil. Eu gosto de direito do trabalho. O direito, ele é um só, ele é interdisciplinar, ele se comunica. É claro que na sua formação profissional, você vai conferir maior ênfase a este ou aquela área do direito, até para você se apresentar perante a sociedade, para os seus clientes, etc., se mostrar especialista. Mas, no desenrolar desse direito, você vai ver conexões com direito civil, conexões com direito tributário, conexões com o direito criminal e assim por diante. E esse é um conceito que, embora seja próprio da teoria geral do direito, ele costumeiramente é apresentado lá na parte geral do direito civil, quando você estuda a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E lá você aprende que não é possível, não se admite repristinação. O que é repristinação? Significa que uma norma, vamos colocar aqui, norma A, B, C. A norma B revogou a norma A. Aí vem a norma C e revoga a norma B. Ao revogar a norma B, a norma C trouxe à vida a norma A? Entende? E a resposta é não. A não ser que, expressamente, a norma C diga: venha à vida, norma A. Você, venha do pó, saia da tumba. Venha. Se isso não acontecer, então não há repristinação. A mesma lógica se observa na Constituição. Então, temos a Constituição de 88. A Constituição de 88, por sua vez, revogou a Constituição, ou a emenda, a quem diga, de 69. Ao revogar essa emenda de 69, que muitos consideram como Constituição, ela trouxe à vida a Constituição de 67,
ou a Constituição de 46, ou seja, fez repristinar essas constituições? E a resposta é não. A não ser que a Constituição de 88, por ser dotada de poder soberano, ilimitado, próprio do poder constituinte originário, assim o dissesse. Mas como não o disse, então não ocorreu repristinação. O que é desconstitucionalização? Igualmente, não foi admitida pela nossa ordem jurídica. O que é desconstitucionalizar? Eu fiz a Constituição de 88, então eu pego a Constituição anterior e diz para ela, olha, você não é mais Constituição, mas eu vou continuar te aproveitando. Então, você vai ser agora uma norma infraconstitucional. Você não é mais Constituição, mas você é infraconstitucional, como as outras leis. Leis ordinárias, leis complementares, você é mais uma dessas leis. Você é infraconstitucional. Por quê? Porque eu te desconstitucionalizei. E isso também não foi previsto na nossa ordem jurídica. Não foi previsto desconstitucionalização, não foi prevista repristinação, não se admite constitucionalidade ou inconstitucionalidade, constitucionalidade ou inconstitucionalidade superveniente, tá? E não se opera controle de constitucionalidade à luz de normas anteriores à Constituição. Olha que quadro rico de informações. Quanta coisa aqui, isso cai demais, isso despenca em prova. Você precisa guardar também esses conceitos. Essa ideia aqui de poder constituinte derivado revisor, já trabalhei com você. Lá na Constituição de 1988, teve a previsão para que, em 1993, 5 anos depois, se fizesse uma revisão da Constituição dentro desse regramento aí que foi proposto lá no ato das disposições constitucionais transitórias, e é também uma possibilidade, dentro da lógica brasileira, de poder constituinte derivado. Junto com o reformador, junto com o decorrente, há também o poder constituinte derivado revisor. Poder constituinte difuso. Já entendemos essa ideia, está relacionada à mutação constitucional. E isso aqui já trabalhamos. Última tela, para fecharmos aqui as nossas questões de hoje. Quando eu fundo uma nova Constituição, o novo Estado, mediante uma nova Constituição, melhor dizendo, aquilo que estava garantido por direito anterior a essa Constituição fica ileso a essa mudança? Ou seja, se tem direito garantido a respeito de leis anteriores à Constituição, então a primeira ideia que a gente viu lá nas características do poder constituinte originário, ele é ilimitado. O poder constituinte originário, ele é ilimitado. Então, se ele quiser, ainda mais um constituinte originário por outorga, arbitrário, unilateral, se ele quiser vir e dizer, olha, isso é esse direito que as leis anteriores, essa lei aí de 70, de 78, de 82, te garante, a partir de agora você não tem mais esse direito. Certo? Não tem direito adquirido aqui. Porque eu estou fundando um novo Estado. E aqui vai funcionar de outra forma. Poder constituinte originário, ele pode fazer isso, porque ele é ilimitado. Porém, felizmente, essa não tem sido a regra adotada e não foi, inclusive, o que foi observado na Constituição de 1988. O que se tem observado é uma retroatividade mínima. Mínima. Ou seja, se algo foi feito lá antes de 1988 e tem desdobramentos agora, pós 1988, isso pode ter algum alcance. Mas, se aquilo já feito lá atrás está garantido, consolidado, findo, então a gente não mexe mais isso, porque adotou-se uma retroatividade mínima, não uma retroatividade máxima, mas uma retroatividade mínima, certo? Então, como diz aqui na sua tela, alcança tão só fatos que, embora praticados anteriormente, produzam efeitos no futuro, no contexto dos novos preceitos constitucionais. Bem,
Amigos, terminamos aqui o material da aula de hoje. E como é do nosso costume, já que temos um pouquinho mais de tempo aqui nesse período de férias, então vamos aqui dar uma olhada nas nossas questões. Você vai ver como claramente está relacionado ao que nós vimos há pouco. E daí você já separa a sua caneta, seu papel, para ver se você vai estar alinhado com a resposta correta. Vou pedir aqui a Fabi. Tá aí, Fabi? Fabi? Não. Não, eu tô pro. Era meu Oi, áudio. Fabi. Fabi, você pode ajudar a gente lendo a questão? Posso sim. Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Por favor. E aí, gente, concentração é uma questão, veja como é recente, prova da OAB 2018, né, FGV. Vamos ver aí se vocês conseguem identificar a partir do que vocês aprenderam agora. Todos os dispositivos da Lei Y, promulgada no ano de 1985, possuem total consonância material e formal com a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, constatou que, após a atuação do poder constituinte originário, que deu origem à Constituição de 1988, artigo 10 da mencionada Lei Y, deixou de encontrar suporte material na atual ordem constitucional. Sobre esse caso, segundo a posição reconhecida pela Ordem Jurídico-Constitucional Brasileira, assinale a afirmativa correta. A. Fabi, Ocorreu... só para a gente contextualizar, desculpa te interromper. Então, nós temos a Lei Y, que é de 1985. E essa Lei Y, ela estava em consonância com as constituições anteriores, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista formal. Daí veio a Constituição de 1988, e se percebeu que, com a nova Constituição, a Constituição de 1988, não havia alinhamento material. E aí, qual é o desdobramento? Vamos lá, Fabi, por favor. A. Ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção, que tem por consequência a revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. B. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 10º, à luz do novo parâmetro constitucional, devem ser reconhecidos os naturais efeitos retroativos, ex tunc, atribuídos a tais decisões. C. Na ausência de enunciado expresso, dá-se a ocorrência do fenômeno denominado desconstitucionalização, sendo que o artigo 10 é tido como inválido perante a nova Constituição. D. Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente, pois o artigo 10 constitucional perante a Constituição de 1967 tornou-se inválido com o advento da Constituição de 1988. E aí? Tchan, 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 tchan. Alguém? Como? A. Letra A. Por quê? Porque ela é anterior à Constituição de 88. Ela não foi recepcionada. E ela não foi recepcionada materialmente. Materialmente. Se ela tivesse sido recepcionada materialmente, mas não recepcionada formalmente, ela poderia ser recepcionada? Sim. Mas Formal. a gente estudou essa parte física e respondeu. A resposta está certa. A gente fez essa questão junto e perguntamos para o professor, não foi? No grupo de estudo? Isso aí, Fábio, a gente Mandei o pesquisou Fábio. pelo livro do A gente Barroso estava também. mandando o Fábio perguntar, se não me engano. Não, o Osmar responde a lembro. B.
Ele mandou eu responder uma errada, velho. Ó, veja a B. A gente não consegue em todas, mas veja a B. Ao declarar a inconstitucionalidade, só isso. A gente está falando de recepção. O que a gente aprendeu lá sobre o critério da contemporaneidade, da temporalidade? Eu faço controle de constitucionalidade de Não norma faz anterior? controle. Não. Não. Eu faço recepção ou não recepção. Então, eu li 4 palavras da B, eu já sei que ela está errada. Ela está falando de controle de constitucionalidade. E não é controle de constitucionalidade. O lance aqui é recepção ou não recepção. Então, ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção, que tem por consequência a revogação do ato normativo, que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. Até o final tá um pouco errado, né? Porque se eu for ver, devem, parece que é sempre vai retroagir, pode modular, né? Pode modular. Ao Mudar o declarar a efeito. inconstitucionalidade do artigo tal, à luz do novo parâmetro constitucional, devem ser reconhecidos os naturais efeitos retroativos atribuídos a tais decisões. No controle de constitucionalidade, que não é o caso do enunciado, é possível modular. Né? Para quem não sabe o que é modular, gente, visita lá a Lei 9868, artigo 27, ou a Lei 9882, artigo 11, e você vai perceber que é possível, em algumas circunstâncias, ao invés de se aplicar o efeito ex tunc retroativo, aplicar o efeito ex nunc, daqui por diante. Certo? Dá uma olhada lá. Mas a modulação é conveniente, é só o Congresso, né? Às vezes é conveniente à nação, se houver fundamentação sobre a segurança jurídica, interesse social, boa-fé, enfim. Vamos lá. Próxima questão. Fabi, por favor. Vamos lá. 2018 também, hein? Super recente. Uma nova Constituição é promulgada, sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino a ser concedido a várias normas da Constituição antiga, cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. Como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com possível lacuna normativa, resolveu procurar competentes advogados a fim de sanar a referida dúvida. Os advogados informaram que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, as normas da Constituição pretérita que guardarem congruência material com a nova Constituição serão convertidas em normas ordinárias. Isso está certo, gente? Não. Não? Entendem por quê, né? É a blasfêmia, como diz o Leandro. As normas da Constituição pretérita que guardarem congruência material com a nova Constituição serão convertidas em normas ordinárias. O que a assertiva está dizendo? Admitimos desconstitucionalização, que foi o que a gente viu há pouco. A gente viu que não, certo? Vamos lá. B. As matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição serão por esta recepcionadas. Não. As matérias tratadas pela Constituição anterior e não reguladas pela nova Constituição serão por essa recepcionadas. Pode fazer isso? Nossa Constituição não funciona assim. C. As matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição receberão, na nova ordem, status supralegal, mas infraconstitucional. E aí? Certo? Não reguladas. Só um brevíssimo à parte. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º, fala que tratados ou convenções internacionais admitidas na ordem jurídica, observados os crivos da emenda à Constituição, os critérios formais em que é admitida uma emenda à Constituição, também são admitidos como emenda à Constituição. Se não observarem os 3/5 e 2 turnos das duas casas, e for sobre direitos humanos, não fica na condição de emenda à Constituição.
mas há quem diga, entendimentos inclusive do Supremo Tribunal Federal, que assume esse status supralegal, ou seja, que não é nem Constituição, mas também não é lei, está nesse ponto intermediário. Mas teremos aula específica sobre isso, só para você entender por que ele lança esse supralegal aí, para você ficar assim, viajando. Vamos lá, já não é A, B ou C, então tomara que seja D, né? Senão é para a gente não estar aqui viajando. Fabi, por favor. A revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa e integral, ocasionando perda de sua validade. E aí? Em outras palavras, a Constituição de 88 precisa dizer expressamente que a Constituição anterior não tem mais validade? Não, não precisa. Simplesmente veio a nova Constituição, fundou um novo Estado, o que ficou para trás, ficou para trás. Então, a revogação ela não é expressa, a revogação é Tácita. Tácita. a revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova ordem constitucional se dará de forma completa e integral, ocasionando a perda de sua validade. Letra D de dado. Gente, você leu uma palavra, não entendeu, não sabe o que é, vai procurar. E aqui no caso, esse lance, essa distinção de tácito e expresso, uma coisa que é recorrente. Isso está toda hora no seu texto jurídico. Você precisa conhecer essa diferença. Imagina você vencer a letra A, a letra B, a letra C, chegar na letra D só para empurrar para o gol. Aí você pensa, pô, parece que não é essa também não. Aí você volta para as outras, para procurar uma menos errada, certo? Então, atentem-se para isso aí. Eita, nós, acabou. Acabou. Gente, é isso por hoje. Essa foi a nossa quinta aula. Amanhã teremos a nossa sexta aula. E como eu disse a princípio, reitero para vocês, em 6 aulas concluímos um semestre da faculdade, referente à teoria da Constituição e com tudo que você precisa saber. Então, você que ainda não assistiu todas as aulas, está em tempo de se atualizar, separar um tempo, né? Eu, como mencionei lá no grupo, vocês todos viram, mas as aulas vão ficar disponíveis, essas da primeira semana, até domingo, dia 15. Então, aproveita, tá na caminhada, lá na esteira, na academia, ouça a aula. Tá lavando a louça, ouça a aula. Tá certo que você ficar enjoadíssimo com a voz do professor, mas é um mal em nome de um bem maior, que é a sua futura aprovação. Agradeço vocês a participação até aqui, o acompanhamento, e até amanhã com a sexta aula. Bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.